Magno Luciano aqui na Zé FM, a rádio que fala com você nessa tarde maravilhosa, tarde de quinta-feira. Seja bem-vindo, porque chegou a hora de convidá-la, doutora Josiane, psicóloga, psicanalista, a partir de agora aqui nos estúdios da Rádio Zé FM. Tudo bem, doutora? Oi, Pri, Deixa eu tudo cumprimentar a bem? doutora. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você, querida, como vai? Eu estou muito bem, graças a Deus. Já estava com saudade. Eu também, 15 dias, né? Foi feriado a quinta passada, Verdade, né? verdade. Mas que bom. Chegamos no dia, nesse dia tão importante, hoje quinta-feira, dia 8 de maio de 2025. É um momento muito especial, acho que para o mundo, né? A escolha do Papa, né? Chegou um momento aí, teremos um Papa norte-americano e com certeza ele vai nos trazer aí muita esperança, muita fé, coisas boas, porque precisamos ter uma pessoa como ele, que possa trazer para o mundo palavras que vão, assim, nos deixar cada dia mais feliz, né? Chega de tristeza, né? Chega. Meu Deus do céu, como precisamos, né? De alegria, de paz, de muita saúde mental. Isso mesmo. Não é, Pri? Mas, doutora, eu coloquei uma trilha aqui, porque hoje, desde a hora que eu acordei, eu estou falando para o ouvinte, seguidor, que hoje você estaria aqui falando sobre um momento assim que os nossos filhos passam pela adolescência, correto? Isso, Pri. E pensando também que nós estamos aqui na semana do Dia das Mães, Sim. né? Falar um pouquinho aí das mães que têm filhos adolescentes. Mães de adolescentes. Pri, como mãe de adolescente sofre no Nem sentido de fala. preocupação. Verdade. Né? Então, a gente conversar um pouquinho aqui sobre o comportamento dos adolescentes e sobre as mães. A gente vive num mundo, Pri, que a gente tem muito medo do que pode acontecer. Eu falo que nós, mães, nós ficamos muito ativadas. Parece que a toda hora vai acontecer alguma coisa ruim. Verdade. Não é? A gente Verdade. não pode ver um filho adolescente no quarto fechado ou muito no celular. A gente não pode ver que o filho está demorando um pouquinho para chegar, que já ativa em nós um desespero. Parece que uma coisa terrível está acontecendo. Nós, mães, ficamos muito ativadas. E na grande maioria das vezes, Pri, não está acontecendo nada de grave. Tá tudo bem. Quantas vezes os filhos adolescentes falam, não, mãe, tá tudo bem, só tô vendo uma coisa aqui, e é verdade. Mãe, tá tudo bem, eu só tava demorando um pouquinho para chegar em casa, mas já tô chegando. Quantas vezes, Pri, o filho adolescente, ele tá no quarto, mas ele tá às vezes descansando. Às vezes ele tá ali vivendo aquele momento mais deprimido, natural do adolescente, porque a adolescência ela traz uma certa depressão que é natural, porque está elaborando o luto da criança e assumindo esse novo corpo, esse novo emocional. Então, tudo que é perda, vamos pensar assim, gera sentimentos depressivos. Entendi. E às vezes o adolescente está mais no quarto, deprimido, lidando com um monte de coisa, a mãe já está ativada. Meu Deus, será que está pensando em se matar? As mães estão desse jeito, Pri, com uma preocupação, porque nós estamos num mundo onde a gente ouve muitas notícias ruins, a gente acompanha, infelizmente, muitos casos que são graves mesmo e que precisam de ajuda, precisam de tratamento. Mas nós, mães, estamos generalizando e nós estamos todas com muito medo do que pode acontecer com os nossos filhos. Verdade. E esse medo, Pri, atrapalha o relacionamento, porque sempre a gente vai estar diante dos nossos filhos com esse medo entre nós. E daí a gente sempre vai estar se relacionando com eles por esse viés. Aí a gente começa a cobrar, a gente começa a questionar, a gente começa a fazer uma porção de coisas e deixa de viver a adolescência enquanto mãe de adolescente de uma forma mais leve e tranquila, Pri, que é possível. A gente precisa entender o nosso emocional de mãe de adolescente, Pri. Olha, doutora, mais uma vez, você que está chegando agora na Rádio Zé FM, está ouvindo a gente pelo aplicativo ou pelo seu rádio, nós estamos aqui com a doutora, que é a Josiane, são mais de 30 anos como psicóloga, psicanalista, e hoje nós não estamos aqui conversando, teremos aí mais uns 10 minutos para falar sobre a adolescência, e principalmente as mães de adolescentes que estão sofrendo muito, né, com esse momento que os adolescentes estão passando. Mas, doutora, você acredita que, conversando aqui, ó, comentando um pouquinho, eu conheço, o Jorge está aqui nos estúdios, eu conheço uma mãe que colocou uma câmera dentro do quarto de um filho adolescente de 15 anos. Qual é a sua opinião sobre isso?
A gente tem que ver a motivação dessa atitude. Porque se essa atitude está motivada por esse medo, ela está invadindo o espaço dele, a privacidade dele, e ela está mostrando assim para ele: eu não confio em você. A pior coisa que um adolescente pode viver, Pri, é sentir que não confiam nele. Nossa. Porque como ele está em muita transformação, ele vai ficando muito diferente mesmo. E as mães começam a estranhar, eu falo mães, mas inclui os pais também. Sim. Começam a estranhar porque o filho ficou muito diferente, então está acontecendo alguma coisa. Mas a adolescência traz diferenças mesmo. E às vezes essas diferenças do adolescente ativam esse medo em nós, e a gente às vezes começa a tomar um monte de atitude e o adolescente fica invadido por tanta atitude, se essa é uma atitude vinda desse medo, né? Certo. A gente precisa conseguir ter mais intimidade e chamar o nosso adolescente, né, para perto, para conversar. A gente tem que ter uma conversa sincera e aberta. Olha, eu fico preocupada com você, eu tenho esse medo, né? Eu quero que você sempre possa contar comigo. É claro que o filho, na hora, ele não vai aceitar muito bem essa conversa, não vai. porque na verdade ele precisa rejeitar a gente para ele se separar emocionalmente, cortar o cordão com a gente e ir pro mundo. Porque a natureza humana da independência. Então, quando a gente fala, parece que eles nem estão gostando dessa conversa, mas não fique frustrada, porque o fato dele demonstrar que não está gostando não significa que ele não esteja aguardando essa conversa, porque numa hora que ele precisar, ele sabe que pode contar. Os filhos adolescentes, Pri, eu tenho visto muito isso, eles queixam muito isso: eu queria meus pais mais perto de mim. Verdade. Exatamente, eu queria que ficasse mais perto, que conversasse mais comigo, mas na hora que os pais às vezes chegam, eles rejeitam por causa dos hormônios e tudo, aí os pais se afastam, achando que essa proximidade deveria ter uma reciprocidade. Eu aproximo, eu quero que ele aproxima também, só que ele não vai aproximar porque ele tá nesse momento de precisar rejeitar. Só que mesmo assim, a gente tem que tolerar isso e falar: não, eu sei que ele vai me rejeitar, mas eu tô aqui, vou continuar dizendo que ele pode contar comigo. Porque uma hora que ele tá lá em algum apuro, ele corre para os nossos braços, se a gente mostra que nós estamos junto com eles. Só que na hora que a gente vai conversar, a gente não tem esse retorno. Na hora que a gente tá ali num diálogo, eles às vezes nem dão bola, fazem de conta que nem estão ouvindo, mas eles estão. Porque isso fica guardado no coração e eles precisam da gente na hora do apuro. É muito interessante porque eles precisam mostrar que eles são autossuficientes, mas dentro deles tem uma criança ainda que precisa muito de nós ainda, Pri. Ai, doutora Josiane, é muito bom ouvir você falar, né, sobre esse momento tão importante que os nossos filhos estão aí passando pela adolescência, os netos. Tenho certeza que muitas ouvintes têm netos em casa, né, que cuidam dos netos, né, assim, enfim, é um momento muito importante que as mães estão ouvindo, quem sabe até os adolescentes nesses exato momento estão ouvindo, e eu acho que nessa parte da adolescência tem uma parte, assim, que mexe muito com os adolescentes, é a parte do primeiro amorzinho, né? Sim. Não tem essa? Sim, sim. E as mães ficam desesperadas. Sim, exatamente, porque eles estão vivendo, né, toda essa mudança hormonal que compõe isso, né, eles estão vendo que é possível eles se relacionarem, se aproximarem, o primeiro beijo. Então, tudo isso, né, é uma novidade, é um mundo que eles estão entrando, né, e que é muito desafiador para eles, certo. É muito curioso esse mundo, eles querem muito entender, é muito perigoso também, no sentido, se não tiver cuidado, né, de entrar nas questões sexuais, né? Por isso que a gente tem que estar sempre conversando, não ter medo de conversar sobre sexualidade. A gente precisa ter uma conversa aberta, porque eles pedem, eles querem, e eles, embora não demonstrem, mas eles ficam contentes lá no fundo quando a gente mostra que a gente está se importando, preocupando, e a gente está orientando. Fala: nossa, como minha mãe, ela sabe do que ela tá falando. Lá no fundo, ele não vai demonstrar, ele não vai dar o braço a torcer, mas no fundo ele vai gostar da sua conversa com ele. Tem um ouvinte aqui, o Dom Magno, ele mandou um áudio e escreveu também. Dom Magno, se você mandou alguma coisa no áudio, você me avisa, tá? Porque eu vou ler aqui, ó. Priscila,
eu quero me aproximar mais ainda do meu filho. Eu digo a ele que preciso da ajuda dele, e assim está funcionando. Ah, sim, Você ele entendeu? arrumou, O exatamente. Magno, ele quis dizer o seguinte, o que ele faz para se aproximar mais do filho? Ele fala, tô precisando da sua ajuda. E dessa forma ele tá trazendo o adolescente para perto dele, né? Sim, porque, Pri, eles não querem ajudar, querem ficar na deles, não querem fazer nada, né? Tudo é típico do comportamento adolescente. Na hora que a gente chama, eles não querem vir, na hora que a gente pede para arrumar o quarto, eles não querem arrumar, mas a gente insiste. Eu falo que pais de adolescentes, eles precisam entender que nós temos que sobreviver a tudo isso. Quando a gente entende, eu vou sobreviver a tudo isso, eu vou tolerar, eu vou suportar e vou amar. Esse é um desafio para nós pais. Mas isso é muito importante, porque o filho sente que nós estamos juntos. E o que ele mais precisa sentir é que nós estamos juntos. Não tenha medo de se aproximar, mesmo que ele te rejeite. E quando a gente arruma estratégias de estar perto, isso é muito valioso. Vez ou outra, né, tem uma reciprocidade, daí tem um encontro. Mas não fique triste se não tiver, porque isso faz parte do comportamento deles. E a gente vai sobrevivendo a isso. E na fase da adolescência, eu falo isso porque hoje meu filho já está com 22 anos, está indo para 23 anos, mas eu já passei por isso. Não foi fácil, né? Não foi fácil. Eu tinha uma mania, Jorge, de falar assim, meu filho é aborrecente. Aí um dia, né, eu falo, meu filho é aborrecente. Não sei o que, meu filho é aborrecente. Aí um dia o cara pegou, olhou pra mim assim, eu lembro que eu estava, acho que num consultório, eu não me lembro muito. E o Eduardo sempre foi jogador, sempre jogava bola. E sempre me dava trabalho, leva pra jogar ali, leva pra lá e vai pra cá. E eu ficava louquinha. Aí um cara uma vez falou pra mim assim, ô Priscila, enquanto você estiver chamando o seu filho de aborrecente, ele vai continuar te dando trabalho. Filhos são bênção. Então, quem é seu filho? Meu filho é uma bênção. Exatamente. Né? Tira o aborrecente, né? Sempre, filhos são bênção e aqueles comportamentos que nós estamos estranhando faz parte do processo. Entendi. A gente tem que olhar o valor deles, a qualidade deles, incentivar o lado bom. A parte dos filhos que eles fazem que a gente não concorda, ou assim, os pais, eles almejam muito que os filhos sejam de determinados jeitos, por isso é muito importante. Pais querem que os filhos sejam de X comportamento, de X postura, de X corpo, de X isso e aquilo. E quando os filhos não são, os pais ficam frustrados. Essa é uma questão nossa, desse desejo, dessa projeção que a gente faz. O que a gente precisa é olhar para os nossos filhos e valorizar tudo aquilo que é potência neles, tudo aquilo que é força. Encontre onde o teu filho tem a força, incentive a força. Não se prenda nos defeitos ou naquelas coisas que você não gosta nele. Incentive a força, porque daí nessa potência vai dando, né, ele mesmo vai se alimentando desse nosso olhar de incentivo e essa parte boa vai dando conta das ruins, Pri. A gente tem que olhar pra potência, pra força, pra essência desses filhos, né? Que muitas vezes não são do jeito que a gente imagina, mas porque a gente tá preso naquilo que a gente não gosta. Então, olha o que ele tem de força, porque todos nós temos, Pri. Incentive a força, né? Um exemplo claro é na escola, às vezes a gente quer que o filho vai bem em todas as matérias, Pri. E ele vai bem numa determinada, a gente não tem que falar, você tem que ir bem na outra, nós temos que incentivar que ele vai bem. É verdade. Né? E valorizar que ele vai bem, esse é um exemplo. Valorizar o que ele já apresenta de bom. E as amizades, doutora, pra gente finalizar? Sim, as amizades, Pri, esse é um ponto bem importante, né? Falando assim, bem rapidamente, a gente tem que conhecer os amigos. Quanto mais a gente puder também se aproximar dos amigos, sabe o que acontece? Quando a gente se aproxima, experiência própria. Pode falar. Os amigos, eles começam a abrir coisas deles também pra gente. Quando a gente se aproxima, enfrentando essa barreira que às vezes parece que eles vão rejeitar, com jeito a gente vai chegando, eles começam a ver que pode contar com a gente, eles começam a abrir coisas pra gente. É verdade. E quanto mais a gente estiver próximo, mais a gente conhece e mais a gente poder oferecer alguma ajuda, alguma orientação também pros amigos. Os amigos se apegam a gente. Exatamente, né? Não tenha medo de se aproximar do seu filho adolescente nem dos amigos deles. Volto a falar, mesmo que eles rejeitem. Eu lembro
lembro que eu ia eu ia levar o Eduardo pra jogar bola, era tanto, ô tia, né? E esse tia dura até hoje, né? Porque eu encontro agora, eles estão maiores de idade, né? Tudo. E é um carinho, né? É um respeito que eles pegaram comigo, porque eu levava um pra jogar bola, levava outro, buscava, ia na casa da... Sabe? Eu estava sempre presente na vida do Eduardo, eu sempre estou presente, né? Sempre, Pri, esse é o nosso ministério, nossa missão. Esse é o nosso papel. Nós mães, nós temos esse papel. Lembrando agora do mês das mães, a nossa maior missão é cuidar dos nossos filhos. Não tem nada na nossa vida maior que isso. Quem é mãe, a sua maior missão são seus filhos. Não fique olhando para os outros, tentando salvar o mundo. Mulher é muito salvadora muitas vezes. Não fique tentando salvar o mundo, porque você tem que salvar os seus. É com os seus que você tem que se conectar. Os seus filhos estão aí para você cuidar. Eles não são de mais ninguém, né? Os filhos seus são os seus. Então, o nosso maior ministério, a nossa maior missão, Pri, são eles. Que todas as mães possam entender isso, Pri. Eu vejo como fundamental. A nossa missão como mãe é cuidar dos nossos filhos, estar próximo sempre. A maternidade é isso pra mim. Ó, tem eu achei lindo, tem uma ouvinte aqui, deixa eu ver se é alguma pergunta pra gente poder finalizar. Deixa eu ouvir aqui. Ângela? Ah, não era pra gente não, ela só colocou aqui, ó, pra psicóloga. Pri, eu sou tia. Eles sempre estão em minha casa, os sobrinhos. Agradeço por eles confiarem em mim. Então eles estão lá, também tá dizendo. Que aqui. Bonitinha ela, né? Bonitinha. E ela é nessa conexão, né? Porque De a tia, né? exatamente, a tia é uma mãe aí de tabela, né? É e como é importante, porque eles precisam de pessoas adultas, saudáveis, que possam contar. Eles precisam da gente, Pri. Maravilha. Eu quero muito te agradecer, foi um papo muito gostoso de a gente conversar sobre a adolescência, foi rápido, mas foi objetivo, e eu tenho certeza que ajudou vários pais, várias mães e várias avós e avós, né? Sempre, e que a gente também possa trazer na nossa memória tudo isso todos os dias, né? Legal, E continuemos cuidando deles. Eu quero te desejar um feliz Dia das Mães. Obrigada, igualmente. Você que é uma mãezona, te desejo muita paz, muita saúde, que você seja essa grande profissional sempre, não só uma profissional, mas uma mãe para os seus filhos, tá bom? Obrigada a todos que entraram aqui na live, obrigada a todos os ouvintes, um prazer estar aqui. Um beijo, gente, tchau, até. Tchau, lindona. Tchau. Agora 3h23, já eu volto. Só sucessos. Foi bom, hein? Foi bem legal, né, bem rápido.